Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Cícero Mello, sou professor de biologia e especialista em IA generativa. Como nós conversamos na semana passada, nós criamos uma apresentação de história sobre a Revolução Francesa e hoje eu tinha te prometido, para essa semana, que nós iríamos editar as palavras da nossa apresentação, não é, com o Canva. E aí temos algumas coisas para conversar que eu descobri sobre o Canva, porque eu uso o Canva não é pago, e o Canva gratuito não consegue fazer isso, ou seja, não consegue editar, eu vou te mostrar. Mas eu já achei outra alternativa para você, e a gente vai editar a nossa na apresentação. Então, sem mais delongas, como diria minha mãe, vamos lá para a nossa tela. A tela é a tela final nossa, não é a nossa tela do nosso querido lindo Lépido e Fagueiro Notebook LM, que eu te mostrei o basics dele, e a nossa apresentação ela tá aqui, ó. Tá aqui ela, eu vou ampliar ela aqui, ó. Vou ampliar a nossa apresentação. Essa aqui é aquela original, em que a gente não modificou ainda isso aqui. Lembra que a gente tinha, através da possibilidade de rever aqui, ó, a gente pode usar um prompt aqui para tentar retirar ou modificar alguma frase na tela e tal. E a única coisa é, dependendo do grau de especificidade que você coloque aqui ou não, se você for muito, não é, muito generalista e não muito específico, ou se você quiser mudar mais coisas no seu slide, o que pode acabar acontecendo, e eu já passei por isso algumas vezes com inteligência artificial, é você pede, por exemplo, como eu falei para vocês na semana, como a gente fez na semana passada, para retirar esse percentual aqui. A base 97%, tirar o 97%. E aí você dá um comando, dá um prompt para ele. Na hora que você dá um prompt, você não sabe exatamente qual vai ser a resposta dele. Digamos que ele tira esse 97% e tira as palavras, a base também, tá? Pode acontecer. E aí você começa a pensar assim, não, eu tenho que consertar isso. E aí você faz um novo prompt. Tudo bem que você pode, né, dar um Ctrl Z, mas acredito que aqui funcione. Mas você cria um novo prompt para que ele volte com as palavras à base. Aí ele volta com a palavra à base, mas escrito em inglês, digamos, tá? Tô imaginando uma coisa. É só porque já houve casos em que eu tentei remediar uma imagem que eu tinha criado, e aí eu fui, né, ficando cada vez mais encalacrado nos pedidos que eu fazia para ele, porque ele ia modificando coisas que eu não queria que ele modificasse. Então eu vou te mostrar uma maneira de você mesmo modificar e escrever, né, no seu slide, tá? Aí vamos lá. Eh, eu baixei esse slide aqui, eu vou baixar novamente, só para você entender. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos três pontinhos do canto da direita e baixar como PowerPoint. Então, eu vou clicar aqui, ele vai baixar como PowerPoint, está baixando aqui em cima do lado direito, tá? Quando estiver pronto ali baixar com PowerPoint, aí você vai dizer para mim, pô, então tá resolvido, porque afinal de contas, na hora que a gente baixa com PowerPoint, eu já baixei para testar, agora baixou novamente, só para te mostrar, eu vou clicar aqui, ele vai abrir no Microsoft PowerPoint, e aí você fica felizão, caraca, habilitar edição, PowerPoint é um lugar que eu conheço, só que aí a gente ganha um problema. Qual foi o problema que eu encontrei? É uma imagem, tá vendo? Não é editável. A gente não consegue editar as palavras no PowerPoint. Então eu não consigo editar aqui o 3%, o topo, o regime. A gente não consegue fazer essas alterações. Como a gente não consegue fazer essas alterações, eu tive que buscar uma outra maneira de conseguir fazer isso. A outra maneira de conseguir fazer isso é utilizando uma ferramenta da Microsoft. Aí, é claro que vamos pensar, tá? Pô, eu quero modificar essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem. Tem 14 slides. Eu quero modificar todos os 14 slides. Vai dar trabalho. Mas, grande parte das vezes, a gente quer modificar alguns detalhes em um ou outro slide. Ou, se por um acaso você quiser modificar mais, a minha sugestão é a gente voltar lá para o nosso promptzinho aqui e alterar. Para quem não viu o vídeo anterior, eu vou até colocar um cardzinho aqui em cima para você acessar o vídeo em que a gente criou essa apresentação. Vale a pena você assistir. Mas digamos que eu queira mudar aquela frase, essa frase aqui, o peso do antigo regime. Eu não gostei disso aqui, não é o peso do antigo regime. Então eu vou pedir para que ele troque apenas a frase o peso do antigo regime para problemas políticos na época da Revolução, tá? Aí digamos que eu quero modificar isso aqui,
Eu acho que se por um acaso, deixa eu dar aqui, gerar apresentação revisada, eu tinha esquecido o passo a passo. Ele vem para cá, mas lembra que eu falei para você que ele não gera a apresentação inteira? Eu até tinha dado uma bronca, pô, vai gerar tudo de novo, tá doido, vai demorar pra caraca. Mas na verdade ele só conserta aquele slide. Então o tempo de demora aqui é menor, tá? Enquanto ele tá gerando aqui, vamos conversando. Primeira coisa, se você por um acaso quiser algum tema específico de inteligência artificial, alguma ferramenta ou algo assim, pede nos comentários, manda uma mensagem. Eu vou botar na tela aqui o meu LinkedIn, se você por um acaso quiser me acessar lá via LinkedIn, eu posto sempre coisas no LinkedIn sobre inteligência artificial. Você pode me pedir lá como mensagem e você pode me pedir aqui no canal também como mensagem. Olha, ele já criou aqui. Vou abrir aqui a nossa apresentação. Vamos ver se ele realmente mudou a frase. Mudou. Problemas políticos na época da Revolução. Então, acho que se você for modificar todos os slides, vale a pena você ir tentando através desse rever que ele te disponibiliza aqui. E a gente está vendo que ele é bastante preciso. Ainda mais quando você der um comando mais específico. Não colocar só assim, encurte o título. Tá vendo aqui a opção que ele deu? Encurte o título. Porque encurtar o título ele pode fazer. Vamos botar? Ó, encurte o. Pô, esse título já é super curto. Deixa eu botar aqui, ó, vou botar aqui, ó. Botar nesse outro que a gente criou aqui, ó. Agora sim, ó, encurte o título. Vamos ver o que ele vai fazer? Só curiosité, tá? Ó, vou fazer aqui. E ele vai gerar AK. Ele está gerando ainda. Aí, como eu estava falando, entra em contato via LinkedIn, entra em contato via YouTube mesmo. O meu Instagram, na verdade, é voltado para a biologia. Eu não vou criar um Instagram voltado para IA, tá? Porque seriam muitas redes sociais para lidar ao mesmo tempo agora. Então, a IA ela está focada no YouTube principalmente, mas eu também posto conteúdo lá no LinkedIn. Se você, como eu falei, quiser alguma coisa, você pode mandar mensagens. Eu vou dar uma cortada só para dar uma acelerada no vídeo, tá? Pronto, voltamos. Ele demorou um pouquinho mais, tá? Do que da vez anterior. Vou clicar aqui, vamos ver como é que ele encurtou o vídeo. O vídeo. Como é que ele encurtou o título? Ele mudou? Problemas políticos da Revolução. Ele mudou, né? Ó, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Se a gente clicar em rever, não tem nenhuma alteração pendente, não, a gente não consegue fazer isso, mas cara, eu vou voltar no vídeo para ver o que que ele mudou. Acho que ele tinha uma data aqui do lado e ele encurtou o vídeo tirando a data, né? Pode ser que de repente. Você já voltou o vídeo, já viu aí o que que ele fez. Mas eu não tenho como parar, voltar e olhar de novo. Mas eu acho que ou estava escrito Problemas Políticos da Revolução Francesa e a data, ou estava escrito Problemas Políticos da Revolução e a data. Mas de qualquer maneira ele mudou, tá? Mas vamos voltar para o fio da meada. Se você então quiser alterar todos os slides, eu acho que vale mais a pena fazer por aqui. Mas se você quiser manipular apenas alguns textos, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, vou fazer com outra tela. Aqui é uma imagem, né? Então isso quer dizer que, ó, cliquei com o botão da direita, deixa eu aumentar aqui para ver se, será que ele aumenta? Eu não uso PowerPoint há muito tempo. Eu prefiro o Canva. Eu posso depois fazer uma aula sobre. Eu sou designer também, então eu posso fazer uma aula de design com o Canva, mas sinceramente eu acho que vale mais a pena hoje em dia você pedir uma base da inteligência artificial e depois modificar. Ó, aqui embaixo tem salvar imagem, salvar como imagem. Eu marquei essa imagem, tá? Isso aqui é uma imagem, tá? E eu vou pedir para ele salvar como imagem. Então, cliquei com o botão da direita, salvar como imagem. Ele vai abrir aqui a pasta do meu computador. Olha, ele abriu aqui. Eu vou colocar aqui, ó, área de trabalho, imagem para modificação. Pronto. E o formato, ó, aqui embaixo. Deixa eu ampliar. Ó, não, ele não amplia o tamanho da letra. Aqui embaixo tem várias opções. Eu vou ampliar no vídeo, tá? Vou ampliar na edição. E aí opta por essa aqui, ó, JPEG, JPG. Pode ser que outras funcionem, tá? Eu vou ser sincero, eu não testei quando eu vi JPG, eu automaticamente optei por ela. E aí eu vou fechar aqui, vou lá para minha tela do computador, ela tá aqui, ó. Essa aqui foi a imagem que eu usei para testar. Essa aqui é a imagem que eu vou abrir com vocês agora. Na hora que a gente abre, se você tiver a Microsoft, toda digamos, como é que é o nome? Fugiu a palavra. Todo o ambiente da Microsoft no seu computador,
ele vai abrir aqui na tela justamente com o visualizador da Microsoft. Normalmente a gente tem, se você não tiver, é só você baixar, não precisa pagar, é só você baixar. E aí eu vou clicar aqui em cima, ó, tá vendo? Editar com o designer. Esse aqui é o designer da Microsoft. Ó, deixa eu ampliar aqui, botar na tela inteira. Ó, clicar aqui em cima, ele vai jogar a gente numa tela para que a gente possa editar a nossa imagem. Ó, Microsoft Designer. Pode ser até que a gente consiga, eu não testei ainda porque eu tenho o combo completo e a gente vê tudo ao mesmo tempo agora. Mas pode ser que você consiga baixar só o Microsoft Designer e colocar no seu computador. Então ele está só carregando aqui e ele vai colocar a nossa imagem linda, Lépido Fagueira aqui atrás para edição. Pronto. Na hora que isso acontece, chamar-te a atenção aqui para baixo, ó. Deixa aparecer aqui, ó lá. Editar texto, tá vendo? Ó, quando eu passo a mãozinha aqui em cima, ele inclusive marca o texto. Eu vou clicar aqui, editar texto. O que ele está fazendo agora? Está extraindo o texto da imagem. Na hora que ele extrai o texto da imagem, o texto vai ficar disponível para a gente. E na hora que ele fica disponível para a gente consegue escrever em cima, tá? Dessa imagem. Se não fosse imagem, se o notebook LM tivesse exportado na forma de PowerPoint mesmo, a gente conseguiria editar. Mas vamos pensar, talvez aconteça isso. O notebook LM é do Google e o PowerPoint é da Microsoft. Pode ser que eles não queiram bater papinho. E aí, olha só o que aconteceu, que lindo. Eu cliquei aqui em cima do A Monarquia Constitucional e eu posso dar um duplo clique e já estou aqui dentro. Ó. Eu posso botar assim, ó, fase, sei lá, fase 0. Ih, mas ó, saiu do lugar. É editável aqui, ó. Eu posso puxar, eu posso trazer para cima, eu posso editar essa parte de baixo, a sociedade de ordens. Ordens devem ser os grupos, né? Eu não posso botar ordens, a galera de história vai me matar. O fim da sociedade de ordens rígidas. Não, não pode, né? Aqui, o fim do feudalismo. Vou botar aqui embaixo, graças a Deus. Eu sei que não é isso, mas a galera de história me perdoa, é só para mostrar que está editando. E aí a gente vai editar isso aqui, ó. Thanks God, ó, graças, não é, a Deus. Graças a Deus não tem esse troço, né? Não tem a crase porque é masculino, seu besta. Graças a Deus. E você pode editar qualquer coisa. Aqui eu não estou editando imagem, tá? Estou editando apenas o texto. Você pode colocar outros textos em cada um desses papelotezinhos aqui. Você pode colocar outro texto no seu título. Ou seja, você pode modificar tudo que você quiser. Depois que você modificou tudo que você quiser, você vai aqui em cima, do lado direito, em salvar. E aí você pode salvar em cima da imagem que já estava ou salvar como cópia. Eu vou salvar como cópia só para você perceber que vão aparecer duas imagens lá na minha tela principal. Ó. Salvar como cópia, imagem para modificação, já modificada. E aí eu venho aqui, ó, na nossa parte de... Ué, cadê a área de trabalho? Sumiu, tá aqui a área de trabalho. Tá aqui a imagem para modificação, imagem já modificada, eu vou salvar ela ali e você vai perceber que nós temos, ele está salvando, salvo, eu vou minimizar isso aqui, vou dar um ESC aqui para ele sair, como é que ele sai desse meleca? Aqui, ó, diminuir aqui, pronto. Ó, imagem para modificação, imagem modificada. Então, imagem para modificação, ou seja, sem a mudança, e a imagem modificada está aqui embaixo com a mudança, tá? Que a gente faz com isso? A gente vai pegar, copiar e colar, copiar. Vou voltar, vou para o PowerPoint, tá? Eu poderia ir para o Canva, e aí depois eu mostro até no Canva, mas como ele abriu o notebook LM no PowerPoint, então isso quer dizer que eu vou deletar aqui e colar novamente. Na hora que eu colo, eu já colei a imagem modificada lá. Já colei aqui com graças a Deus. Já coloquei fase 0 aqui em cima. E aí eu acabei modificando essa tela dentro da minha apresentação. Depois é só, quando eu realmente for apresentar, eu colocar assim, ó. É uma apresentação de PowerPoint comum. A única coisa que a gente fez foi modificar esse texto aqui interno. Tudo bem? Entenderam como não é modificar textos? Se você por um acaso conhece outro caminho, se você conhece outra IA que faz a mesma coisa, ou se não funcionou para você, manda uma mensagem, diz, olha, eu não tenho o Microsoft Designer instalado. Como é que eu faço para instalar? Deixa eu clicar aqui no Copilot. Deixa eu ver se por um acaso aqui
aqui ele vai editar, e eu não vou fazer isso agora, porque é muito parecido com o que estava no próprio Notebook LM. É você dar uma nova descrição e ele modificar essa imagem, tá? Então não vou fazer a mesma coisa porque é o mesmo princípio. Então, se você por um acaso não conseguiu fazer alguma coisa, não conseguiu usar, não tem o Microsoft Designer instalado, manda mensagem. Estamos aqui para bater papo, conversar e eu a te ajudar. E a gente vai caminhando together forever. Se você gostou desse vídeo, então dá aquela curtida, segue o canal, manda esse canal para o professor que você conhece, que tem alguma dificuldade e que isso aqui ajudaria bastante, ou então para aquele outro professor que é muito curioso como você, porque se você está ouvindo, está assistindo esse vídeo até o final, é porque você é muito curioso e você, além disso, é extremamente disciplinado. Você quis ver até o final para ver onde a gente ia chegar. Então, manda essa mensagem para outro professor que seja como você e a gente vai fazendo o canal crescer, vai fazendo com que mais pessoas possam acessar, conversar com a gente, pedir coisas, dar opiniões e a gente vai caminhando juntos através da IA à medida que ela for se modificando, que ela modifica de, sei lá, mês em mês, eu vou te mostrando ferramentas novas. Se tiver alguma ferramenta que você queira que eu te mostre, me manda uma mensagem. Espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!